Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui neste dia celebrando a criação. E eu fiquei pensando de que maneira eu poderia unir esses dois motivos, de celebração hoje, a criação de Deus e o dia 22 de outubro, que para qualquer adventista é realmente muito significativo. 22 de outubro de 1844. Quantos aqui assistiram o filme Como Tudo Começou? Tell the World. Como Tudo Começou? Quantos assistiram? Quero ver. Alguns ainda não viram, Eu recomendo fortemente que vocês assistam. Passou na Novo Tempo em partes, Mas também já está disponível no YouTube da Divisão Sul-Americana, em várias línguas. É uma produção lá da Austrália, muito bem feita, não perde em nada para esses filmes aí de Hollywood. E é emocionante. É difícil você que tem o adventismo no coração não se emocionar em vários momentos daquele filme, E ele faz a gente recordar o motivo pelo qual somos adventistas. E aí eu tentei, na mensagem que preparei para esta manhã, unir essas duas ênfases, o criacionismo e também a origem do nosso movimento adventista e por que estamos aqui nesse planeta. E o título que eu dei foi Cosmovisões em Conflito. O mundo é o campo de batalha. As ideias são as piores armas. Elas podem ser mais potentes que bombas, numa guerra. Ezequiel capítulo 28, 13 a 19. Ezequiel capítulo 28. Vamos aqui relembrar como esse conflito de cosmovisões começou e em que contexto. Ezequiel 28, 13 a 19. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, o ônix, jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, não é pecado ser comerciante, por favor, Aqui o texto quer dizer, nas andanças disseminando mentiras, as ideologias que estavam ali sendo gestadas no coração desse anjo. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Lá em Isaías 14, nós conhecemos também o texto, o outro profeta detalha um pouquinho mais essa questão, usando como símbolo o rei de Tiro, e diz que o orgulho, a vaidade, é que fizeram com que Lúcifer, esse anjo perfeito, criado perfeito, quisesse se colocar acima dos anjos e mais, se igualar ao Altíssimo. Então, o início do conflito começa com uma coisa terrível chamada orgulho, com o desejo de um ser criado de se independer de Deus, olha que absurdo, para ser mais, achando que poderia ser mais assim, na independência. Lá em Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2, nós encontramos então o relato da criação e depois a forma como esse conflito cósmico se transferiu para este planeta, a Terra, infelizmente envolvendo todos nós.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois, no verso 29, encontramos aqui o estilo de vida ideal que Deus projetou para o ser humano, dizendo assim: disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Capítulo 2, de 1 a 7. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e de toda a obra que havia feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nos versos seguintes vem a descrição da criação do ser humano, do primeiro par, da maneira como Deus fez com que Adão percebesse que estava só, e a forma como ele foi criado, ou como Eva foi criada, a partir de uma costela de Adão. Mas eu quero aqui destacar os versos 18 a 25 do capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois, verso 21. Então Deus, o Senhor, fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse é o relato, então, da criação de Deus, homem e mulher sendo feitos à imagem dele, para se complementarem, e Deus estabelecendo a ordem daquilo que funciona bem e traz alegria. Deixar pai e mãe, maturidade, unir-se à sua esposa, casamento, e tornarem-se uma só carne, a intimidade própria do casamento. Nós vemos que Deus criou tudo a partir do nada, o que nós chamamos de criação ex nihilo. Ele tem o poder, ele diz e acontece. Deus criou dois gêneros, isso é muito claro, né? Um homem e uma mulher, para uma relação heteromonogâmica. É bom que se destaque isso nesses dias, né? Porque hoje a coisa está caminhando para direções muito estranhas, né? Mas Deus criou desse jeito, uma relação heteromonogâmica de fidelidade. Isso é chamado na Bíblia de casamento. E só isso, né? O estilo de vida ideal no que diz respeito à saúde. E enfatizo aqui porque essa vai ser a linha mestra até o final. Criou-os para ser dependentes de Deus. Para reconhecer no Criador a fonte da vida. A fonte de tudo. Aquilo que Jesus repete no Evangelho. Sem mim, nada podeis fazer. Mas no capítulo 3, encontramos, infelizmente, a história prosseguindo, né? Infelizmente, o ponto final não é colocado no capítulo 2. E no capítulo 3, nós lemos assim, nos versos 3 a 5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, um médium, né, usado por Satanás, disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O conflito se transfere para a terra de uma forma muito irônica, porque o ser que queria ser como Deus, que queria ser independente de Deus, inocula em Eva o vírus que ele mesmo havia criado, o vírus ideológico, né, da independência, ao dizer para Eva: olha, se você comer desse fruto, que era um símbolo, né, de fidelidade, se você transgredir, na verdade, você vai ser mais do que você é. Você vai ter a visão ampliada, você vai evoluir espiritualmente, fisicamente, você vai ser mais. Ele queria ser mais, não se contentava com a posição que já tinha, que era nobilíssima, né? Era o filho do Deus do universo, assim como Adão também eram. Já está bom demais. Satanás tenta fazer com que Eva se torne independente. Infelizmente, o que aconteceu
está bem representado no mundo de hoje, né? 6.000 anos de decadência, de tristeza e morte nesse planeta. A independência leva a isso, né? Quando Deus providencia vestes para cobrir não só a nudez física, mas a nudez moral do primeiro casal, ele as faz de pele de cordeiro. E ali estava uma resposta muito clara ao pensamento de independência. Vocês precisam do cordeiro. Vocês dependem do cordeiro para cobrir a nudez que traz frio, tristeza e vazio. Vocês precisam de mim, filhos. E essa roupa de peles era uma representação clara dessa dependência que o ser humano precisaria de volta ter, a fim de voltar aos planos de Deus e ser feliz. Então a briga começa nessa questão, pode passar. Você vê o palco do conflito sendo marcado por desejo de independência de um lado e de dependência de outro. E o inimigo, ele começa agora a transmutar essa mentira original, dando a ela várias facetas, né? A fim de enganar pessoas diferentes. Há muitas dessas facetas. Eu aqui, nesta manhã, pensei algumas delas, que eu acho muito determinantes, né? Muito importantes. E eu creio que o evolucionismo é uma dessas grandes estratégias que o inimigo tem usado a fim de fazer com que abandonemos o criacionismo, essa cosmovisão criacionista. E aqui começa então essa guerra de cosmovisões, né? Romanos 1, 18 a 27, ali Paulo, o grande apóstolo Paulo, descreve aquilo que hoje chamamos de design inteligente. Ele não tinha essas palavras para usar, e nem o inglês, né? Mas a ideia é a mesma, né? Você lembra que ele diz assim: os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Daquilo que foi criado. E aí Paulo diz, os incrédulos, portanto, são indesculpáveis. Por quê? Porque se você olhar atentamente e de forma despreconceituosa, você pode perceber as digitais do Criador espalhadas por toda a natureza, ainda que uma natureza mareada pelo pecado. Ontem, como vimos, né? Se você olhar para o espaço, para o universo, você pode ver as digitais de Deus espalhadas por ali também, por toda a criação. Então, rejeitar o designer, uma vez que você veja o design, é muita estultice. E Paulo diz que essas pessoas são indesculpáveis por isso, porque estão se auto-cegando. E aí Paulo continua no texto dizendo que por causa dessa rejeição do criacionismo, por causa dessa rejeição do Criador, as pessoas que incorrem nesse caminho, que percorrem esse caminho, acabam colhendo os frutos disso. E ele diz que elas colhem em si mesmas o resultado dos seus pecados, entre os quais está a mudança, né? Ele fala a mudança do uso natural da sexualidade. Ele fala de outros problemas que hoje são tão comuns em nossa sociedade, né? E que trazem, por consequência, dor e sofrimento. Esse é o resultado do abandono da criação de Deus. De lá para cá, nós estamos vendo assim uma campanha muito intensa, uma campanha publicitária satânica, no sentido de humanizar os macacos e macaquizar os humanos. Já viram isso? Mas em 1968, foi ao cinema um filme que marcou época, cuja música, quando você ouvir, você vai lembrar na hora, porque ela permeia aí, né, as mentes, né, e a nossa cultura. Vamos assistir um trechinho desse filme para você perceber como é que a coisa vai e vem andando de lá para cá, graças à divulgação de Hollywood. Percebe a sutileza, né? Não é tão sutil também, na verdade. O hominídeo ali descobre a ferramenta, né? Um martelo ali com osso, joga essa ferramenta para o alto e eles fazem um corte e aparece ali uma estação orbital, uma nave espacial. A ideia subjacente é a seguinte: toda essa tecnologia e esse avanço vieram de uma caverna, vieram dos hominídeos que descobriram a roda. Mentira! A vida não surge numa caverna, num jardim.
foi nobre. Aliás, por conta dessa ideia, há autores que humilham a humanidade. Outra coisa, né, antes de eu falar desses autores, essa mentira vem sendo perpetuada. Agora, mais recentemente, um filme do X-Men, o inimigo deles é um cara chamado Apocalipse, olha que nome sugestivo. E ao explicar quem é esse Apocalipse, é dito que ele, na verdade, é um ser todo poderoso, um mutante poderoso, que no passado teve outros nomes, como por exemplo, Ra, o deus sol egípcio, né? Krishna e Yahweh, ou Yahvé, o Deus da Bíblia. O diabo foi tão ousado aqui, tão absurdo, que coloca Deus, o próprio Deus, como um ser evoluído, um mutante. Não basta classificar a humanidade desse jeito. Ele agora tenta também colocar Deus como o próprio Deus como um mutante, né? Então é tudo que o diabo sempre quis fazer. Humilhar Deus, rebaixar Deus. Ele tenta fazer isso com Jesus Cristo, quando diz que não é Deus, que Jesus é um semideus, que Jesus é apenas um ser humano. Ele invejou a posição de Cristo e tenta rebaixar Cristo. E se puder, faz o mesmo com Yahvé. E como eu dizia antes, né, há autores que, quando vem essa incoerência, acabam por humilhar a humanidade. Por exemplo, Erich von Däniken, que eu li na minha adolescência, perdi meu tempo. Esse camarada escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. E quando eles se deparam com coisas tremendas como as pirâmides, por exemplo, e pensa que a humanidade no passado era uma coisa meio grotesca, ele pensa, mas como conciliar, né? Uma humanidade que está evoluindo, que chegou ao seu ápice agora, olha que vaidade, né? Nós somos o ápice agora, né? Na verdade, é a origem superior das espécies, né? Como dizia o professor Azevedo, né? Nós começamos num nível muito superior ao que temos hoje, né? Adão e Eva eram muito altos, eram muito inteligentes, né? E tal, e hoje somos apenas uma sombra do que fomos. Mas quando você inverte essa equação e pensa como os evolucionistas, fica difícil entender coisas grandiosas do passado que estão de pé até hoje. Um edifício que nós construímos dura talvez 200 anos, se muito, né? Agora as pirâmides estão lá, milenares. E ele coloca então assim, bom, se os homens não podiam ter feito aquilo, foram os ETs. Ou no mínimo eles deram a tecnologia para eles lá, para eles fazerem aquele negócio. Quer dizer, o ser humano não pode nada, é um coitado, né? É um macaco evoluído mesmo, né? Lamentável isso. Eles podiam, e podiam muito mais. Noé fez uma embarcação tremenda de madeira, porque eles tinham condições, força, inteligência e longevidade, né? Que mais? Será que no nível assim social, humano, né, na nossa vida no dia a dia, o evolucionismo tem consequências? Sim, alguém disse que ideias têm consequências. Você não consegue adotar uma cosmovisão e manter isso só no campo filosófico. Isso vai de alguma forma afetar também seu dia a dia. E um exemplo que eu costumo usar sempre, extraído da revista Galileu, para mim é bastante gráfico, bastante interessante. Diz assim a matéria da revista Galileu: seu namorado tem a péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente? Culpe a seleção natural. Como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes desse seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. Fala sério, é muito conveniente, né? O cara chega em casa com uma marca de batom no colarinho e a mulher pergunta, o que é isso? Ele vai dizer, olha, você não é evolucionista? Isso aqui são os meus genes. Eu fui meio que projetado pela evolução, é um contrassenso falar isso, né? Mas eu fui desenhado pela evolução para espalhar meus genes por aí, você não sabia disso? Você tem razão, eu também sou evolucionista, então deita aí e dorme. E eu faço uma pausa para perguntar para solteiras, quantas são solteiras aqui? Pode levantar a mão, não é vergonha não. Levanta a mão. Solteiras, a pergunta é para vocês. Você preferiria casar com uma pessoa dessa, que tem uma cosmovisão dessas, e que entende que o gene é egoísta mesmo, ele quer se espalhar e você é apenas um portador desse gene? Ou você preferiria casar com um homem que, embora tenha suas lutas morais, porque é um ser humano caído, mas ele busca em Deus forças para ser puro, para lutar contra as suas tendências e ser fiel a você? Com quem você preferia casar? Acho que não precisa nem responder, né? Sabe, quando a igreja fala em julgo desigual, não é jogo de palavras, não é para tentar privar você de outras escolhas, não. Sempre há uma razão bíblica e, quer saber, até científica por trás.
Neste caso, eu vejo uma razão dessas, né? Você escolhe o seu futuro conjugal, mas você está apostando suas fichas numa situação que pode trazer, muito certamente, grandes problemas. Não quero aqui ser também discriminador, né? Mas se você é criacionista, case com um criacionista. As chances são maiores de ser feliz. Ok? Ideias têm consequências, sempre, né? O adventismo, então, é despertado por Deus neste planeta, à semelhança do que ele fez na reforma protestante do século XVI, mas aqui no século XIX, não é? Como, na verdade, a restauração do criacionismo. Você já percebeu isso? Em 2014, eu tive um privilégio tremendo de fazer uma viagem com colegas lá da redação da Casa Publicadora Brasileira, por alguns lugares históricos do adventismo nos Estados Unidos. Estivemos na fazenda de Hiram Edson, aliás, nesse dia, 22 de outubro, eu estava lá, atrás da casa do Guilherme Miller, na Rocha da Ascensão. Fizemos um culto ali, foi algo muito especial, marcou demais a minha vida, foi muito especial. E nesse local aqui, onde há uma réplica do celeiro, onde os adventistas, no dia 23 de outubro, estavam chorando, desalentados, por conta do desapontamento, naquele dia triste, Hiram Edson, ele resolve visitar uma outra comunidade para consolar alguns adventistas que estavam lá também chorando. Era um pastor de verdade, né? Foi em busca das ovelhas perdidas. Enquanto ele caminhava por um milharal, aconteceu algo interessante, talvez um insight, alguns acham que até um tipo de visão, né, que ele teria tido. E naquele momento, Hiram Edson olha para o céu e entende o que os milleritas não haviam entendido. Eles achavam que 22 de outubro de 44, a data estava certa, a profecia marcava essa data, seria a volta de Cristo. Mas não. Na verdade, nesse dia, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, inaugurando o que chamamos hoje de juízo investigativo. Uma fase especial no calendário de Deus. E na terra, Deus faria despertar um movimento que iria chamar a atenção para esse fato, pregar sobre o santuário, coisa que ninguém mais fazia, e também reavivar o criacionismo que havia se perdido. Esse movimento vem se chamar depois de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1844, no dia 23 de outubro, alguns consideram como tendo ali nascido a teologia adventista do sétimo dia. Ainda não guardavam o sábado, estavam descobrindo isso aos poucos. Pode passar. Esse movimento, então, redescobre o quarto mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, né? Você conhece muito bem. E traz esse mandamento à luz. Hoje, o adventismo, a igreja adventista, é o maior movimento guardador do sábado no planeta. Nós ultrapassamos os judeus em número, né, em números absolutos. E hoje, então, com 20 milhões de pessoas na igreja, 20 milhões de membros, somos o maior movimento guardador do sábado no planeta. Olha que responsabilidade que temos, né? Além disso, outra verdade redescoberta pelos nossos pioneiros, né, de que os mortos estão aguardando, num estado de inconsciência, na sepultura, a ressurreição. E mais, a redescoberta da verdade bíblica de que nós não temos uma alma imortal, de que nós, seres humanos, integralmente falando, somos uma alma e somos mortais. Infelizmente, muitas igrejas cristãs compraram, de alguma forma, a mentira original, segundo a qual não morrereis. É certo que não morrereis. Morremos, sim. Não creia que você vai reencarnar. Não creia que você vai transmigrar sua alma, ou que na pior das hipóteses vai para o inferno e continuar vivo. Não. Sem a fonte de vida, desconectado dela, nós morremos para sempre. Cristo foi muito claro: eu sou a ressurreição e a vida. Sem Ele não há vida. E o adventismo nasce também para restaurar essa ideia de que nós somos dependentes do Deus Criador, fonte de vida. Você percebe isso? Que tremenda responsabilidade temos nesse planeta. Outra coisa que alguns têm reconhecido, alguns estudiosos, e que muitos adventistas nem sabem, infelizmente, né? O nosso pioneirismo com respeito ao criacionismo. Ronald Numbers é um acadêmico americano, e no livro The Creationists, ele diz que o criacionismo espalhou-se rapidamente durante o século XX, desde seu humilde começo com quem? Nos escritos de Ellen White. Um outro acadêmico chamado Mark Noll diz que o criacionismo moderno emergiu dos esforços dos adventistas do sétimo dia. Começou com a gente,
Não sou eu que estou dizendo, são estudiosos acadêmicos que perceberam essa linha, né? Essa árvore genealógica do criacionismo. Começa conosco. Um grande nome nessa história é o George MacRead Price. Em 1923, ele publica um livro chamado The New Geology, e traz uma revolução, né, nesse meio, embora não fosse necessariamente um geólogo, mas um grande estudioso. Historiadores reconhecem que ele é o principal precursor do criacionismo moderno, mas ele estava também alicerçado nos escritos de Ellen White, que por sua vez estava alicerçada na palavra de Deus. Nós começamos com isso. Não podemos perder essa bandeira. Até porque não tem mais ninguém nesse planeta pregando a literalidade de Gênesis e a guarda do sábado como memorial da criação. Há muitos bons criacionistas por aí, amigos nossos inclusive, pessoas sinceras, mas estão um passinho aquém de proclamar toda essa mensagem na sua completude. O sábado como memorial da criação. Próxima. Em 1957, a nossa igreja cria lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, um centro de pesquisas criacionistas chamado Geoscience Research Institute. Isso mostrando, né, claramente que a nossa igreja, a nossa liderança, dá muita importância para essa bandeira, para essa mensagem. E ali são mantidos paleontólogos, geólogos, biólogos, né, cientistas que fazem boa ciência e divulgam esses resultados para a igreja e para quem quiser. Pesquisam e publicam também em publicações científicas, não é? A igreja dando valor para isso. Por quê? Porque isso é importante para nós. O que mais? E no Brasil, hein? Uma grande surpresa. Esse livro aí é da editora Paulus, uma editora oficial católica. E o autor, que é um físico e teólogo, pesquisou sobre o criacionismo em nosso país. Olha o que ele escreveu ali. Coisa que alguns adventistas também não sabem. Olha que curioso, né? A história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira obra brasileira... peraí, olha para cá, não olha para a tela, não cola. Deixa eu te perguntar. Você não olha para a tela. Eu estou vendo vocês. Eu vou ter que mudar essa tela, deixar para depois, porque senão perde a surpresa. Alguém arriscaria dizer... Obrigado. Ótimo. Alguém arriscaria dizer qual foi o primeiro autor criacionista no Brasil? Tá, foi um adventista, claro. Mas quem foi? Eu vou ajudar vocês então. Foi o primeiro editor adventista no Brasil. Ajudei? Não, volta. Tá bom, vou dar outra pista então. Foi o primeiro professor adventista no Brasil. Ainda não? Tá bom, outra chance, e essa agora é infalível. Primeiro batizado, adventista batizado no Brasil. Agora ajudei demais, né? Guilherme Stein Jr. Sabe em que ano ele publicou um livro criacionista no Brasil? Antes do Price, doutora Márcia, antes do Price. 1919, ele publica um livro sobre criacionismo. Na verdade, o pioneiro brasileiro pode ter sido no mundo o primeiro estudioso e autor de um livro criacionista bíblico, Guilherme Stein Jr. Fantástico, não? Quem que pesquisou isso e descobriu? Um autor católico. E muita gente no nosso meio não sabe dessas coisas, né? É para se pensar seriamente no que está acontecendo. Pode passar. Espetáculo paralelo, que negócio é esse? Bom, o inimigo de Deus sabia e sabe que Deus, no século XIX, suscita esse movimento para explodir esse planeta com a verdade de sua palavra. O inimigo sabia e sabe que Deus suscitou no século XIX um movimento que ia restaurar a guarda do sábado, ia restaurar a verdade do santuário, ia restaurar a verdade da reforma de saúde, que abre a mente para entender a vontade de Deus. Sabia que Deus suscitaria um movimento que iria apontar para a dependência dele como salvação. Queria dizer que nós somos mortais por natureza ou por causa do pecado e que somente em Cristo podemos obter de volta a imortalidade perdida. Deus fez isso e o diabo sabia que esse movimento ia crescer. Como cresceu? Então o que ele tentou fazer? Na mesma época e na mesma geografia, o diabo tentou abafar esse movimento com um espetáculo paralelo. Ah, Deus fez um show aqui, vou fazer meu showzinho aqui para tentar ver se o pessoal de lá olha para cá. Quer ver como ele fez isso? Vamos lá.
nessa viagem que fizemos, nós pudemos visitar alguns lugares interessantes que ficam num raio de no máximo 10 quilômetros da fazenda de Hiram Edson. Isso é surpreendente. Pouco ali em Hydelsville, pertinho da fazenda de Hiram Edson, está o monumento que marca o surgimento do espiritismo moderno. A placa mesmo, pode dar mais um clique? A placa mesmo destaca isso, né? Os espíritas colocaram lá, local de nascimento do moderno espiritualismo, o espiritismo. A data, 1848. Apenas 4 anos depois do nascimento da teologia adventista lá na fazenda de Hiram Edson. É nessa casa aqui ocorreram aquelas famosas pancadas misteriosas, né? Das meninas da família Fox. Elas faziam perguntas e um espírito, entre aspas, respondia batendo na parede. Nessa casa, pode voltar uma tela? O que está ali hoje é uma casa recente, né? Construída para proteger os fundamentos da casa original que pegou fogo. Estão ali só as pedras, né? E em volta dela, você percebe ali uma calçada, há uns tijolinhos vermelhos. Eu observei cada um deles assim, as inscrições, e um deles me chamou muito a atenção. Pode dar mais um clique? E está ali. Olha lá. There is no death. O que quer dizer isso? Não há morte. A morte não existe. É a mesma mentira de Gênesis. Certamente não morrereis. E esse movimento, né, que nasce ali, o espiritismo moderno, continua reverberando isso agora por meio do cinema, das novelas e de tudo mais, a mentira original de que o ser humano não morre, porque ele é imortal por si só. Independência de Deus, tá? Esse é o espetáculo paralelo, mas tem mais. O evolucionismo. Se o espiritismo é evolução espiritual sem Deus, o evolucionismo pode ser, quem sabe, expressado dessa forma, é a vida sem Deus, ou biologia sem Deus, ou evolução biológica que independe de Deus. Olha que interessante, Charles Darwin, na introdução de seu livro Origem das Espécies, a sua obra mais conhecida, ele escreveu o seguinte, ó: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até as converter num esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Pega lá o seu Origem das Espécies e vê a introdução, está lá. Darwin dizendo que o esboço da sua obra, que ele publicaria em 1859, começou a ser feito em 1844. E eu já começo a suspeitar que não é só coincidência, né? O que mais? Já ouviu falar dessa teoria? Evolutismo? Não, porque eu inventei essa palavra, né? Mas a ideia, ela é óbvia. Evolução mais espiritismo. Evolutismo. Allan Kardec, o principal nome do espiritismo moderno, no livro dos Espíritos, escreveu o seguinte: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão, pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, pois a terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Pode passar. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estavam lá, em estado latente. A vida evolui, acontece, e em nenhum momento Deus é colocado ali na explicação para isso, não é? O espiritismo é evolucionista, e por isso eu posso colocar evolutismo, né? Porque é a fusão dessas duas ideias. Uma pega o campo espiritual e a outra o campo biológico, né? O que mais? Mormonismo. Num raio de cerca de 10 quilômetros, você encontra ali o local onde supostamente Joseph Smith teria tido um encontro com um anjo chamado Moroni, no Monte Cumorá, em Palmyra. 10 quilômetros também, veja que interessante, né? E ali, pode dar mais um clique, você tem lá uma estátua, né? Uma estátua folhada a ouro do tal do anjo Moroni, e ali eu tive uma oportunidade de ser igual. É um centro de visitação pública, um local muito bem bonito, muito bem organizado, e eu pude perguntar ao nosso guia o seguinte, no momento que eu estive assim meio sozinho com ele: amigo, fala para mim, Moroni era mesmo um anjo ou era um espírito? Aí ele me disse, e eu sou testemunha porque eu estava lá e eu fiz a pergunta. Ele disse assim: Moroni
A gente chama de anjo, mas na verdade era um espírito. Muito obrigado, era tudo que eu precisava ouvir. O mormonismo nasce com essa visão de Smith em 1820, um pouquinho antes do Adventismo. E num raio de 8, 9 quilômetros dali. Numa distância, né? Muito próximo também. Eu não consigo mais acreditar em tanta coincidência, gente. Sou meio cético para essas coisas, né? Mas tem mais, vamos avançar. O que dizer disso? O que, nasceu lá também? Não, calma. Daqui a pouco eu vou mostrar os desdobramentos dessa ideologia lá também. Mas o marxismo poderia ser chamado de sociedade sem Deus. Marx não é o pai da frase o ópio do povo é a religião. Mas ele ajudou a disseminar fortemente essa ideia de que a religião é o ópio do povo. Sabe, ele nasceu numa família judia muito complicada, teve uma visão da religião muito distorcida, e isso afeta a pessoa, claro, né? Darwin também teve suas influências ali familiares, né? Mas eu diria que são quase como bobos úteis, né? Na mão de um inimigo que usou as ideologias que eles criaram, para espalhar certas ideias de independência pelo planeta. Vamos analisar um pouquinho essa questão, que é complicada, mas que precisa ser encarada de frente. O marxismo e o casamento. O que Friedrich Engels disse com respeito ao casamento? Você sabe que Engels era um amigão de Marx, né? Ele tinha dinheiro e ajudava o Marx a fazer o que ele não podia, porque Marx era pobre, né? Bom, quando o casamento monogâmico aparece pela primeira vez na história, não é uma reconciliação do homem e mulher. Bem pelo contrário, o casamento monogâmico vem à cena como a subjugação de um sexo pelo outro. Ele anuncia um combate entre os sexos desconhecido durante o tempo da pré-história. Olha a cabeça de Engels, totalmente evolucionista, dizendo que a monogamia e o casamento entre homem e mulher é uma ilusão, é uma coisa criada pela sociedade, porque na pré-história não tinha nada disso. Engels, um dos grandes ideólogos do marxismo, que em 1848, olha a data, publica com Marx o Manifesto Comunista. Que coincidência de novo, né? Nessa época. O que mais? Uma das bases do argumento de Engels é que animais poligâmicos formam manadas, porque o ciúme do macho nos casais exclusivos impede que os indivíduos se agrupem em sociedade. Ou seja, casais exclusivos vivem menos em sociedade do que aqueles que compartilham as fêmeas. E ele argumenta que se pode aplicar esse princípio para o ser humano. Estou fora. Eu não. Minha esposa está ali, é só minha, né? Ele argumenta que dá para aplicar isso ao ser humano. O homem só evoluiu de animais inferiores porque aprendeu a se defender coletivamente. E para isso teve que abrir mão do ciúme do casal exclusivo. Ideias têm consequências. E afetam também o casamento. Vai piorar um pouquinho mais, aguarde. Eu vou falar disso agora daqui a pouquinho. Existe uma teoria chamada evomarxismo, ou evomarxismo. Não, você nunca leu isso, porque eu inventei essa palavra, mas ela existe. É a fusão de evolução com o marxismo. Olha só, no Capital de Karl Marx, numa nota introdutória, na segunda edição, o que o próprio Marx escreveu com respeito a Darwin. A Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Eram amiguinhos. Marx apreciava, admirava a ideia de Darwin, as ideias de Darwin. Tem mais. Engels, no túmulo de Marx. Na verdade, o sepultamento de Marx foi muito triste, né? Tinha menos de 10 pessoas lá. Era tão admirado, né? Cadê o pessoal? As ideias foram depois espalhadas por outras pessoas, mas enfim. Engels, no túmulo de Marx, disse que Darwin mostrou a lei do desenvolvimento da natureza orgânica e Marx a da natureza humana. Então você tem, olha só que tríade, né? Você tem lá Allan Kardec, Darwin e Marx. Os três divulgando uma ideologia de independência em áreas diferentes. Curioso, não? Em épocas semelhantes. Pode passar. Dr. José Oswaldo Meira, no livro Polemos, escreveu algo muito interessante. Em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de A Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que durante... Isso é texto de Marx, tá? Durante meu tempo de provocações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras, o livro de Darwin sobre a seleção natural.
Malgrado seu inglês pesado, esse livro contém o fundamento natural da nossa teoria. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Marx. O evolucionismo contém o fundamento natural da teoria marxista. Por quê? Seleção natural, guerra, conflito, sobrevivência. Você percebe isso? Vamos adiante. Tem uma biografia interessante de Darwin, que foi escrita por Paul Johnson. Eu gostei, é um texto bem gostoso de se ler. E lá na página 116 eu tive uma surpresa. De novo, confirmando aquilo que eu já havia concluído por outras leituras. Ele diz que é um autor que não tem nada a ver com a igreja, né? A devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem das espécies, ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas como Lenin, Trotsky, Stalin e Mao Tse-tung. Todos eles lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar as lutas de classes. Ideias têm consequências. Você sabia que os regimes comunistas ateus foram responsáveis pelas maiores mortandades do século XX? Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas ali. Qual o problema? Seleção natural? Luta de classes? Um ser humano a mais, um a menos? É um amontoado de moléculas? Qual o problema? A vida perde sentido quando não está ancorada no criacionismo. A vida perde seu valor quando não está ancorada na palavra de Deus. Você percebe isso? O que mais? Ellen White, agora sim, uma autora inspirada, escreveu o seguinte em Patriarcas e Profetas, página 41. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento ou evolução. Alguns acham que não precisamos de redenção, de dependência de Deus, mas de independência pela evolução. Que a humanidade pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino como oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, evolução, independentemente da expiação, sem Deus. Mostra o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, evoluir para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Está claro agora para vocês? O âmago do conflito tem que ver com dependência ou independência. Deus, às vezes, permite que a gente vá ao pó na vida, que a gente sofra um pouco, que a gente seja humilhado, mas sabe por quê? Porque Ele quer nos exaltar, porque Ele quer nos dar o céu. O diabo oferece um céu de mentira, sabe para quê? Para nos manter no pó para sempre. O que você prefere? Aí está o resumo de tudo. Você tem redenção, que pode ser também entendida como dependência de Deus, versus evolução, que também pode ser traduzido como independência, quer seja no campo biológico, ou espiritual, ou mesmo social. Dependência ou independência? O que você prefere? Eu quero ser dependente do meu Criador. Tudo posso naquele que fortalece, mas sem Ele eu não posso nada. Isso é dependência. Ele me ama, Ele quer o meu bem-estar eterno, e por isso me submeto a Ele com todo o prazer e com todo o meu coração. O diabo quer arrancar isso de nós. Essa submissão, essa dependência. Não permita que ele faça isso. Quer por um lado ou por outro. Quer com uma ideologia ou com outra. Nessa guerra de cosmovisões, de que lado você se posiciona? Eu vou falar com muito carinho sobre um assunto que é delicado. Porque ele traz coisas boas, mas coisas muito perigosas. E tem sua raiz também no marxismo, que por sua vez está enraizado onde? No evolucionismo. Cerca de 10 quilômetros, de novo gente, tá vendo? Num raio de 10 quilômetros da fazenda de Hiram Edson, espiritismo, mormonismo e feminismo. Como assim? Lá em Seneca Falls, uma pequena cidade bonitinha, está um monumento, uma igreja na verdade, metodista, onde foi feita uma reunião especial por um grupo de mulheres, e essa reunião é tida como o marco, né, do feminismo moderno. Foi feita em 1848. De novo, Manifesto Comunista,
as pancadas misteriosas na família Fox, na casa da família Fox, e agora o nascimento do feminismo, né, em 1848, mas é coincidência demais, né, geográficas e em termos de datação, de data, né. O que acontece? Lá dentro daquela casa tem várias fotos, você percebe que algumas coisas são realmente legítimas, né, elas lutaram contra certas desigualdades sociais que eram reais, lutaram por direitos que eram necessários, porém, algumas coisas estão ali mescladas, como sempre há, né. Eu costumo dizer assim, ó, para aqueles que falam para mim, mas o marxismo tem coisas boas. Tem, mas se você depurar bem, você vai perceber que o que há de bom no marxismo é cristianismo. Como assim? Leia o livro de Atos, acho que no capítulo 2, é dito ali, não sei se é no 2, que os primeiros cristãos vendiam tudo que tinham e colocavam num caixa comum para que as pessoas pudessem usar segundo suas necessidades. Isso é comunismo. Ali funcionou, na União Soviética não. Por quê? Qual a diferença? Porque o comunismo só funcionaria se todo mundo fosse convertido. O problema não é social, gente, é do coração. Dê poder para um comunista e você vai ver um demônio ali. Dê poder para um capitalista, você vai ver um demônio ao quadrado. Leia o livro Revolução dos Bichos. O que acontece quando os bichinhos tomam poder, comunistas? Estraga tudo. Eu sou fruto de uma sociedade marxista. Eu fiz minha faculdade numa federal e na minha adolescência era defensor da teologia da libertação. Eu sei do que eu estou falando, dos resultados que aconteceram comigo e com a minha geração. A frustração que tomou conta de todos nós, daquele tempo, quando os pretensos comunistas assumiram o poder e se mostraram tão ruins quanto aqueles que eles condenavam. O ser humano não convertido não presta. Foi bem claro? Então, se você tirar aquilo que é bom dessas ideologias, você vai perceber que é cristianismo puro, é Bíblia. O diabo não inventa uma mentira total, porque ele afastaria todo mundo. Ele mescla suas mentiras com algumas verdades. E com isso atrai pessoas incautas. Por que você não adotar então o cristianismo bíblico, despoluído, que é a verdade de Deus que liberta, que exalta as mulheres da forma certa, que exalta as causas sociais da forma certa, porque é divino, não misturado com o que é satânico. Ali nessa casa, pode passar, eu vi um cartaz que me chamou a atenção, uma foto, né? Aquele cartaz ali me chamou a atenção. No meio de algumas fotos icônicas, né, do feminismo e tal, também a luta pelo lesbianismo, né, pelos movimentos negros também, que eram legítimos, enfim, né, e outras coisas mais. Aí que está, né, pode avançar. A mistura de algumas coisas que não são assim recomendáveis, né. No caso ali, a ideologia de gênero já sendo gestada, e daqui a pouco eu volto a ela. O evolucionismo teísta, o que dizer dele? Eu chamo de cavalo de Troia também. Porque traz algumas verdades mescladas com mentira e minam o poder do cristianismo. Por exemplo, vamos lá ver 3 últimos papas, o que disseram sobre a evolução. O Papa Pio XII disse em sua encíclica Humani Generis que o magistério da igreja não proíbe o estudo da doutrina do evolucionismo, que busca a origem do corpo humano em matéria viva pré-existente. A fé católica manda defender que as almas são criadas imediatamente por Deus. Então é assim, Deus cria as almas, mas os corpos são resultado de evolução biológica. Que coisa mais complicada. Próximo Papa, o que ele disse? João Paulo II, no dia 22 de outubro, mas em 1996, numa palestra que ele deu na Pontifícia Academia das Ciências, ele disse que a evolução já não era mais uma mera hipótese, mas uma teoria. Para Paulo II, a evolução era científica, ele defendia. O que disse Bento XVI? Pode passar. Também na Pontifícia Academia de Ciências, em 2009, disse que Deus abarca essa evolução e a apoia, e a sustenta continuamente. Então Deus usaria o processo evolutivo para trazer as formas de vida como são hoje, como nós conhecemos hoje. Que mescla estranha. E o que disse Francisco? Ele não poderia contradizer seus predecessores, né? Ele disse assim, em 2014, na mesma Pontifícia Academia de Ciências, que a teoria da evolução e o Big Bang são reais, e criticou a interpretação das pessoas que leem Gênesis, achando que Deus tenha agido como um mago, um mágico, com uma varinha mágica, capaz de criar todas as coisas. A evolução, disse mais o Papa Francisco, da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Eu tenho que discordar
respeitosamente desse homem. Porque se eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus é todo-poderoso o bastante para que, se quisesse, criasse o universo em 6 segundos, se Ele quisesse. Em 6 milésimos de segundos, se Ele quisesse. Mas Deus escolheu criar a vida neste planeta em 6 dias de 24 horas. Está escrito, tendo reservado o 7º para um dia de repouso. Meu Deus não é mágico, meu Deus é o todo-poderoso. Não precisa de processos evolutivos que envolvem morte, que envolvem predação, que envolvem uma seleção natural injusta para trazer o ser humano à existência. Não, eu discordo dele. E a evolução teísta é um cavalo de Troia que tenta se infiltrar até em nosso meio, muitas vezes. Nós temos que rechaçar isso. Isso é um perigo, né? Quais são as consequências diretas de você abraçar uma cosmovisão que tira Deus de campo, que torna o ser humano aparentemente independente, algo como o evolucionismo, o espiritismo e o marxismo? Vamos avaliar isso aqui então. Primeira, se você abraça o evolucionismo, ainda que teísta, você coloca Deus como um ser cruel. E aí não dá para tirar a culpa de gente como Richard Dawkins, que vê Deus como um tirano. Sabe por quê? Ora, porque se Deus criou a morte como um processo, como algo inerente à sua criação, como os papas disseram lá, se Deus criou a seleção natural injusta como é, se Deus criou a ideia de sobrevivência do mais apto, ou mais forte, ou coisa que o valha, então que Deus é esse? Eu não aceito um Deus desse. Se eu fosse abraçar a evolução teísta, eu preferia ser agnóstico, ou talvez até ateu, porque eu teria medo de um Deus desse. E aí Dawkins vem com umas ideias tipo assim, o mal não existe. Claro que a Bíblia não é uma regra absoluta, né? O mal não existe. Deus não existe, mas Deus é mau. E eu odeio Deus. Desculpa, Dawkins, não entendi. Mas é assim que ele pensa. Sem absolutos morais, sem a Bíblia como régua. O mal não existe, Deus não existe, mas Deus é mau. E eu odeio Deus. É estranho, né? Outra consequência. Destruição da família. Ideologia de gênero. Deus criou homem e mulher para se casarem, abençoados por Ele e ter uma família. Isso é bíblico. Mas se Deus não existe, se a criação segundo o Éden, o Gênesis, é um mito, a família não tem sentido. O casamento é uma ilusão. E qualquer coisa pode ser substituto do casamento. Percebeu? Quando os papas defendem a família, mas detonam com Gênesis, estão fazendo um contrassenso. Eles chutaram o fundamento sobre o qual poderiam construir. Lamentavelmente. O que mais? Feminismo como reação ao machismo. 2 coisas horríveis. Dá para entender até algumas feministas quando você analisa a história do machismo, né? Por exemplo, vou passar algumas propagandas aí que foram... Pode passar a próxima. Algumas publicidades em revistas antigas, da década de 60, 70, 50, né? Olha lá que horrível, né? 2 propagandas, um homem pisando na mulher, a outra ela servindo como o reizão da casa, né? Mais uma. Propaganda de gravata, o que tem a ver? Olha que triste isso aqui, né? Era comum naquele tempo, era comum. Mais uma. O homem soltando uma baforada de charuto no rosto da mulher, e na outra foto ali você tem alguns itens, né? A bebida alcoólica, você tem um rádio, não sei o que mais ali, e uma mulher, numerados, e fala assim, olha, escolha o objeto que você prefere. Que coisa mais triste, né? Outra. Dê para sua mulher um detergente, mas faça com que ela se proteja disso aí, né? É uma roupa espacial ali para lavar a casa, né? Ridículo, absurdo, né? Então você até entende algumas reações que vieram depois para se contrapor a esse tipo de ideologia medonha. A próxima até é uma brincadeirinha aí. Ela diz assim, querido, sabe, às vezes eu acho que você é muito machista. Cala-te, mulher. Eu não sou machista. Machismo é coisa de... machismo é burrice. E burrice é coisa de mulher. Nossa. Então eram coisas com as quais se brincava, né? Se usava isso para vender produtos. E não dá para aceitar esse tipo de coisa. Então o feminismo acaba sendo uma reação realmente contra essas ideologias. O diabo trabalha sempre com extremos, né? Tese e antítese para gerar uma síntese. Que quase sempre é terrível, deletéria. Mas o tempo passou, graças a Deus as mulheres se libertaram disso, né? Hoje as mulheres não são mais tratadas como objeto, né? Uma propaganda recente, pode passar lá. A mulher é uma cerveja para ser consumida. Mudou alguma coisa? Nada. Elas creem que se libertaram, mas se escravizaram a um marketing que continua sendo sexista, continua sendo machista.
Sabe o que perdemos, na verdade? Olha lá. As mulheres deveriam sempre ser motivo de todo o cuidado, da valorização e da atenção dos homens. A destruição da cosmovisão criacionista estragou o que deveria ser. O quê? Homem foi criado para proteger a mulher, para amá-la. De que jeito? Como diz Paulo, se preciso, dar a vida por ela. Cadê esses homens? Eu li uma reportagem sobre o que está acontecendo na Alemanha nesse momento, por conta dos refugiados muçulmanos. E quando eu falo isso, não estou dizendo que todo muçulmano se comporta desse jeito, mas alguns estão se comportando. E está havendo estupros ali na Alemanha agora. As mulheres alemãs sendo atacadas, assediadas. E aí o que os homens alemães foram fazer para combater esse comportamento? Vestiram saias e foram para a rua se manifestar. E uma jornalista norueguesa, se não me engano, deu uma entrevista destacando essa incoerência, dizendo: cadê os homens alemães, não todos, né, aqueles que se comportaram assim, que deveriam estar na rua defendendo suas mulheres, que deveriam estar dando a vida, se preciso fosse, para defender a honra delas. Foram de saias protestar na rua. O que está acontecendo com esse mundo, né? Acontecendo o abandono da visão bíblica segundo a qual a mulher é companheira, a mulher deve ser amada, protegida e respeitada como tal. Jesus mostrou isso quando valorizou as mulheres. Quando ressuscita, ele aparece pela primeira vez para uma mulher, não só uma mulher, uma pecadora, que havia se arrependido, exaltando essa mulher, dando valor a ela, dizendo: filha, agora vai lá e conta para os meus discípulos. Não apareceu para o Pedro, nem para João, apareceu para Madalena. E deu a ela a maior notícia de todos os tempos, fez dela a portadora da notícia da ressurreição. Eles não acreditaram nela, infelizmente. Mas Jesus sim. O nosso Deus não é machista nem feminista. Ele valoriza os gêneros como devem ser valorizados, né? Hoje, as mulheres que se acham livres estão sendo depreciadas em letras de músicas como funk, por exemplo. Vou fazer uma comparação aqui. Eu peguei pequenos trechos de letras de músicas, uma antiga e duas recentes. Essa aqui é de Ginga e Paulo César Pinheiro. Uma música antiga que diz assim: senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu, sombrinha, como quem fugiu de uma modinha. Será que ela quer casar? Será que eu vou casar com ela? Será que vai ser numa capela de casa de andorinha? Será que eu vou subir no altar? Será que irei nos braços dela? Será que vai ser essa a donzela? A musa desse trovador? Ó prenda minha, ó meu amor, se torne a minha senhorinha. Que saudade desse tempo, né? Não é meu tempo, mas eu tenho saudade. Que lindo. Fala até em casamento ali. Como é que está hoje o negócio? Pode passar. Entra para dentro de casa quando o bloco passar. Se eu te pegar na rua, garota, eu vou te amassar. MC Smith. Outra dele também. Nós vai enguiçar essa galinha. Ah, mó galinha mesmo. De senhorinha a galinha e cachorra. Ficou bom, né? Evoluímos tanto, né? Tristeza. A sociedade degenera a olhos vistos e tem gente que nem percebe, né? De onde vem essa degeneração? O abandono da visão bíblica criacionista. Quem disse que deve haver igualdade entre os sexos? Cuidado com os termos. Igualdade de direitos é uma coisa, igualdade de gêneros é outra bem diferente. Sabe por quê? Chile tem oficina de desprincesamento de meninas. Oficina de desprincesamento de meninas. Aí vão dar aula de mecânica, de lutas corporais, para as meninas se tornarem mais masculinas. Por outro lado, olha que notícia legal essa próxima. Triste, na verdade. Garoto de 8 anos ganha aula de maquiagem de presente de Natal. E o pai tirando selfie com ele numa boa. É isso que está acontecendo. É esse mundo confuso que nossos filhos estão encontrando e vão encontrar. O que eu sou? Homem, mulher, menino ou meninix? Como dizem por aí, né? O que eu sou? Quem vai determinar isso? Complicado, né? Pode passar. Aí, as escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e mulheres. A Bíblia é clara, mas as pessoas estão abandonando a Bíblia e estão ficando confusas. Ellen White escreveu: o rei em seu trono não tem função mais elevada do que a mãe. Ele tem em seu poder ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Um anjo
não desejaria missão mais elevada do que a da mãe, pois em fazendo sua obra, ela está realizando o serviço para Deus. Sua obra, a da mãe, é para o tempo e a eternidade, mas a ideologia atual contra a Bíblia tenta minimizar a função e missão de uma mãe, colocando os louvores nos engenheiros que constroem pontes que vão cair, colocando os louros sobre jornalistas que escrevem coisas que vão passar. Você percebeu a distorção? Tirando a mãe da missão dela, porque diz que isso é coisa ultrapassada. Não é. O que Deus fez é maravilhoso e deveria continuar sendo valorizado, né, como tal. Marx e Engels, falando sobre as mulheres, olha que coisa, é lixo, puro lixo. Disseram assim que, de acordo com Engels, a mulher deveria ser livre para se entregar a quem, quantos, quando e onde quisesse. Os filhos devem ser propriedade do Estado e educados por este. A mulher tem que ser livre para se relacionar com outras mulheres e homens com homens. E tem direito sobre seu ventre. Você já viu isso em algum lugar recentemente? Pode passar para a próxima tela. Meu corpo, meus direitos. Mas o que é estranho, né? Elas protestam contra a exploração da figura feminina. E vão para a rua usar a figura feminina para protestar contra a exploração da figura. Você entendeu, né, o que eu quero dizer? É um contrassenso, né? Usar o próprio corpo para protestar contra a exploração do corpo. Mas tem uma figura que me chamou a atenção recentemente, né? Sarah Winter. É uma ex-militante feminista que mudou completamente sua forma de ver o mundo depois do quê? Que ela teve um filho e tornou-se mãe. Isso mudou a visão dela. Testemunho de Sarah Winter lá em Brasília, numa comissão de que ela participou. Olha só que interessante. Eu entrei num grupo feminista, Feminismo Brasil, nem sei se existe ainda. Eu estava com muito medo e eu queria muito que as pessoas lá pudessem me ajudar. O meu ex-marido estava me colocando para fora de casa, estava com outra. Eu grávida de 11 semanas, eu não tinha ideia para onde eu ia, eu não podia voltar para minha casa no interior de São Paulo por conta desse irmão que tem problemas com drogas. Eu não queria mais ficar morando de favor na casa dos outros, eu estava completamente desesperada. E eu pedi ajuda nesse grupo. E a coisa que eu mais ouvi, um comentário após o outro, foi: aborta, porque isso não é uma vida, isso é um amontoado de células. Eu fui nesse grupo buscando qualquer tipo de ajuda, um lugar para dormir, um alimento. Eu nem sabia que existiam pessoas como a Doris ou como a Rose, porque talvez se eu soubesse, eu não teria estragado a minha vida do jeito que eu estraguei. Eu fui num grupo feminista procurando ajuda, procurando um emprego, procurando um abraço de amigas. Mas o que eu encontrei foram 4 comprimidos de Citotec. E eu recebi esses comprimidos de uma médica, uma ortopedista. E eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. E enquanto eu engolia aquela espuma de Citotec, eu ia me arrependendo tanto, de uma maneira inexplicável, que é tão difícil de falar, mas se eu tivesse conhecido as iniciativas pró-vida antes, eu nunca teria feito isso. Que mais do que levantar cartazes é fazer o que essas 2 mulheres fazem. Não basta ficar o dia inteiro brigando com homens no Facebook, achando que vão salvar as mulheres ou que vão fazer alguma coisa de bom para as mulheres. Eu sei que o Estado é laico, mas eu nunca achei que fosse dentro de igrejas que eu fosse encontrar pessoas que fazem muito mais pelas mulheres do que o movimento feminista tem feito. O movimento feminista no Brasil tem grupos organizados no Facebook que facilita o aborto para outras mulheres. Se faz vaquinha para comprar Citotec, se faz vaquinha para juntar dinheiro. Eu não durmo à noite. Eu tenho sonhos. Eu sonho com pedaços do meu filho saindo de mim. E eu sonho tentando colocar eles de volta. E vocês não sabem como é isso. Mas as pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades. Sexo, o objetivo final do corpo humano com isso é reproduzir. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas tenham, não só para levantar cartazes, mas para assumir as suas responsabilidades também. Obrigada.
Ideias têm consequências. Se um bebezinho é apenas um amontoado de moléculas e de células, qual o problema tirá-lo? Extirpá-lo, não é? Ideias têm consequências. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Pura verdade, hein? Deus nos fez simples e direitos, nós complicamos tudo. E pode avançar mais uma? O que nós temos como adventistas do sétimo dia é que pregar uma verdade que vai contra todas essas ideologias anti-vida, anti-dependência de Deus, anticriacionistas. Apocalipse 14:7 resume nossa missão, que diz, quando diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos que convidar o mundo a adorar o Deus verdadeiro, que é o Criador do universo. O Deus que estabeleceu sua verdade na palavra sagrada e que sabe que nós só seremos felizes se nós seguirmos essa verdade, né? Ellen White escreveu, Review and Herald, vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo. Se você esmagar as 3 mensagens angélicas para obter o caldo disso, o suco disso, você vai obter uma ideia, uma doutrina, a justificação pela fé, que é nada mais, nada menos que, se você esmagar a justificação pela fé, você vai obter uma palavra, e essa palavra é dependência. Eu preciso de Deus para ser justo, eu preciso de Deus para ser salvo, eu dependo de Deus. O inimigo quer você independente, para que você morra. Deus quer que você reconheça a sua filiação, sua criação e sua dependência dele. Para quê? Para que você viva feliz aqui e muito mais na eternidade. Que nós possamos, como adventistas, reconhecer nossa missão nesse planeta, abraçá-la e terminá-la o quanto antes, para que Jesus volte e essa dor, esse sofrimento, essa batalha tenha finalmente seu fim. Amém. Deus os abençoe.